Letra B, do exercício número 6. Então, na letra A, que era o ponto mais alto, a velocidade do corpo no ponto mais alto era 10 metros por segundo. Agora, no ponto mais baixo, ó, ele ainda dá informação, ó, devido ao ganho de velocidade na descida, nós vimos no simulador da montanha-russa, né? Na descida ele ganha a velocidade, né? Ele tem um ganho de velocidade, ou seja, um aumento da velocidade. Por isso que a velocidade no ponto mais baixo é maior que a velocidade no ponto mais alto. Então, devido ao ganho de velocidade na descida, ele passa pelo ponto mais baixo com velocidade de 20 metros por segundo. Calcule para esse ponto o valor que a força, o valor da força que o globo faz sobre o moto. Que força que é essa? É a ação normal. Aí vamos lembrar, né? No ponto mais baixo, a força que o globo exerce na moto, que é a ação normal, é vertical e para cima. Peso é sempre vertical e para baixo. Já no ponto mais alto, o peso continua vertical e para baixo. Então, o vetor que não muda aqui, ó, é o peso de um corpo, né? A gente sempre marca em qualquer ponto vertical e para baixo. E como calcula o peso de um corpo? Massa vezes gravidade. E cuidado, né? No ponto mais alto, o peso é vertical e para baixo. A reação normal também é vertical para baixo. Vamos novamente demonstrar isso no simulador do Globo da Morte, equivalente ao simulador da montanha-russa. Então, novamente, qual era a altura mínima para fazer o loop? 120 metros. E o raio? Máximo 40 metros. Então, vamos provar que no ponto mais baixo, a normal é vertical para cima e o peso é vertical para baixo. Isso, ó. No ponto mais baixo, normal vertical para cima, peso vertical para baixo. No ponto mais alto, normal para baixo, peso para baixo. E aqui o interessante, ó, que ele perdeu a normal e saltou um pouco mais distante. Então, novamente, ó. Então, no ponto mais baixo, há um ganho na velocidade, você vai ver que a velocidade vai aumentar, ó. Olha lá. E no ponto mais alto, a velocidade é menor, ó. Então, novamente, para não esquecer, no ponto mais baixo, normal para cima, peso para baixo. No ponto mais alto, normal para baixo, peso para baixo. Então, no ponto mais alto, normal e peso, mesmo sentido. No ponto mais baixo, que é o último exercício, normal e peso, sentidos opostos. Mas veja bem que a normal tem módulo maior que o peso no ponto mais baixo. Dá para ver aqui na figura, o desenho, né? Ah lá, o vetor da normal, vertical para cima, é maior que o vetor peso, que é vertical para baixo. Então, quais são os procedimentos do globo da morte e da montanha-russa? Letra B, ele quer as características do movimento circular no ponto mais baixo, que é o ponto B. Peso vertical para baixo, normal vertical para cima, só que o vetor normal, nós vimos que é maior que o vetor peso. Então, escreve lá, ponto B, ponto mais baixo, velocidade do ponto B sempre maior que a velocidade do ponto A. Ele falou, né, ganho de velocidade. Então, primeiro cálculo no globo da morte na montanha-russa é o cálculo do peso. Peso é massa vezes gravidade. A massa é 150, a gravidade é 10. 150 vezes 10, 1.500 newton. Segundo procedimento, se ele me deu a velocidade e o raio, força centrípeta, massa, velocidade ao quadrado, dividir pelo raio. Só que cuidado, a velocidade agora não é 10, a velocidade é 20. A massa continua 150, o raio também continua 5. Então, massa 150, a velocidade agora é 20. 20 ao quadrado é 20 vezes 20, 400, dividir por 5. Então, continua, né? 150 dividir por 5 dá 30. 30 vezes 400, olha lá, 3 vezes 4, 12. Quantos zeros tem aqui? 1, 2, 3. Então,
resultante centrípeta agora, no ponto mais baixo, ela é maior que no ponto mais alto. Por que ela é maior? Porque a velocidade é maior. Então, veja bem, depois que você calculou a resultante centrípeta, que é possível calcular a força que o globo da morte exerce na moto, ou no conjunto moto mais piloto. Então, no ponto mais baixo, como os vetores têm sentidos opostos, nós vimos que o vetor resultante, o vetor soma agora, né? O vetor resultante, como os vetores têm mesma direção em sentidos opostos, você subtrai o maior do menor. O simulador mostrou que a normal é maior que o peso. Então, por isso fica resultante igual a força normal menos o peso. Então, o resultante centrífugo foi calculado, né? 12.000 newton. Ele quer a força normal, o peso continua 1.500. Só que agora, o peso está subtraindo, passa para o outro lado, somando. Então, no segundo membro, o peso está subtraindo. Ele vai passar para o primeiro membro, somando. Então, 12.000 mais 1.500, 13.500 newton. A reação normal no ponto mais baixo, ela é superior, né? Ou seja, maior que a reação normal no ponto mais baixo.